Você consegue imaginar animais com um tempo de vida de mais de meio milênio? Sim, são mais de 500 velas no bolo de aniversário, quase um incêndio. Bem, os pesquisadores conhecem uma criatura que se encaixa nesse projeto, pelo menos de acordo com uma descoberta recente. Mas e aí, quem é esse misterioso recordista? Conheça o tubarão da Groenlândia. Sua expectativa de vida é sem dúvida impressionante. Essas criaturas crescem e se desenvolvem muito lentamente. Para elas, um exemplar de 150 anos ainda é considerado jovem, mas em geral, os tubarões da Groenlândia vivem por vários séculos. Em um estudo de 2016, publicado na revista Science, os pesquisadores analisaram 28 espécimes femininos e descobriram que sua idade média era de incríveis 390 anos. Falaremos sobre como eles descobriram isso daqui a pouquinho, pois primeiro vale a pena conhecer um pouco mais sobre esse tubarão. Os tubarões da Groenlândia vivem nos oceanos Atlântico Norte e Ártico. Eles podem crescer até cerca de 7 metros de comprimento e pesar até 1.200 quilos. Eles são obviamente criaturas lentas e relaxadas, já que sua velocidade de cruzeiro geralmente é de apenas 1 pé por segundo. Isso é um pouco mais de 1 km por hora, apenas uma fração da velocidade máxima de 8 km por hora em que os tubarões costumam nadar. Os tubarões da Groenlândia usam o seu precioso tempo enquanto crescem, ganham apenas 1 centímetro por ano. Eles também não têm medo de águas profundas, eles se sentem muito confortáveis a 2.800 metros de profundidade. A maioria dos outros tubarões gosta de águas costeiras rasas e de mergulhar até cerca de 900 metros de profundidade para viagens longas. Quando os cientistas determinam a idade de outras espécies de tubarões, eles normalmente usam as vértebras calcificadas desses animais. Assim como nas árvores, o tecido endurecido dos tubarões tem anéis que aparecem à medida que envelhecem. No entanto, esse não é o caso dos tubarões da Groenlândia. Eles são os chamados tubarões macios, o que significa que suas vértebras não ficam duras o suficiente e não formam nenhum marcador de idade. Mas os pesquisadores descobriram outra maneira de avaliar o tempo de vida do tubarão da Groenlândia. Eles mediram isótopos de carbono absorvidos pelo tecido ocular dos animais. Basicamente, eles apenas examinaram os globos oculares dos tubarões. O problema é que novas camadas de tecido aparecem ao redor dos olhos de um tubarão ao longo da vida. Então, quando os pesquisadores removeram todas as camadas, eventualmente chegaram àquela do momento em que o tubarão ainda era um bebê. Naturalmente, os cientistas não tinham como simplesmente sentar lá e contar cada camada na lente do olho, mas eles ainda conseguiram determinar a idade dos tubarões usando datação por radiocarbono. Este é um método comum usado na ciência para descobrir a idade de qualquer coisa que contenha carbono em sua composição, que é praticamente toda a vida animal e vegetal. É por isso que esses isótopos de carbono que mencionei anteriormente vieram a calhar. Os pesquisadores mediram a quantidade desse elemento na parte mais antiga da lente ocular e descobriram quantos anos esses tubarões tinham. Depois de examinar todos os 28 espécimes, os cientistas estimaram que, enquanto nenhum dos animais desse grupo tinha menos de 272 anos e o maior deles tinha 392 anos, alguns poderiam ter a idade de 512 anos. Isso faz do tubarão da Groenlândia o vertebrado mais longevo da Terra. Mas o tubarão da Groenlândia não é o único animal com uma expectativa de vida que supera a dos humanos. Há também o ouriço do Mar Vermelho. Não estou exagerando quando digo que esses caras são quase imortais. Espécies específicas desses ouriços podem viver por até 200 anos. Você pode encontrar um ouriço do Mar Vermelho nas águas do Oceano Pacífico, não muito longe da costa oeste norte-americana. Por algum motivo, esses animais têm espinhos e cascas mais espessas em comparação aos seus parentes com menor expectativa de vida. Além disso, eles também têm um sistema imunológico incrivelmente forte. Parece a receita perfeita contra o envelhecimento. A enguia de nadadeira longa. Esta enguia vive nas águas costeiras da Austrália e Nova Zelândia. Além de aparentemente ter barbatanas longas, esse peixe também tem uma vida longa. Essa enguia pode viver por até 60 anos, mas o exemplar mais antigo descoberto até o momento tinha impressionantes 106 anos e ainda era provavelmente apenas de meia idade. A razão pela qual esses peixes vivem por tanto tempo é que eles se desenvolvem e crescem muito lentamente, assim como o tubarão da Groenlândia. A tartaruga gigante de Galápagos.
Esta é a maior espécie de tartaruga que ainda existe hoje em dia. A tartaruga gigante de Galápagos pode viver até 100 anos, mas o espécime mais antigo que as pessoas conhecem possuía 152 anos de idade. Bem, essa longevidade pode estar ligada ao estilo de vida desse animal. Afinal, essas tartarugas dormem por mais de 16 horas por dia. Eu gostaria de ser uma tartaruga gigante de Galápagos. Você consegue imaginar uma vida assim, sem estresse algum? Nós só podemos sonhar. Arara. Estes papagaios nativos das Américas Central e do Sul têm belas caudas longas e penas brilhantes, mas sua característica mais surpreendente é que vivem por 60 a 80 anos. Sim, bem parecido com os humanos. Esses pássaros românticos também acasalam pela vida, então os casais passam a maior parte do tempo juntos. Eles não apenas protegem seus filhotes, mas também cuidam uns dos outros, compartilham comida e tentam ficar próximos uns dos outros enquanto voam pela floresta. Oh! Tuatara. Quando você vê uma tuatara pela primeira vez, você pode pensar que é apenas um lagarto. Mas a tuatara não é um lagarto, é o único representante remanescente de uma antiga ordem chamada Rhinchocephalia, que prosperou há cerca de 200 milhões de anos. Infelizmente, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, a maioria das tuataras morreu. Tuataras são criaturas incríveis que têm até um terceiro olho. Ele está localizado no topo da cabeça. Assim como o olho normal, ele tem uma lente, retina, córnea e até terminações nervosas. No entanto, ele não é usado para ver as coisas. Na verdade, os cientistas ainda não descobriram a utilidade desse órgão, mas esse réptil não chegou à lista dos animais mais longevos do mundo graças ao seu misterioso terceiro olho. As tuataras se desenvolvem muito lentamente e amadurecem somente quando atingem a idade de 30 anos. Tipo os humanos? Tô só brincando. Na natureza, elas podem viver por até 100 anos. Henry, uma tuatara macho da Nova Zelândia, tornou-se pai pela primeira vez aos 110 anos. Nishikigoi, carpa ornamental. Você provavelmente está familiarizado com esses peixes nativos do Japão. Para os japoneses, este peixe de cor viva representa amizade e amor. A maioria dessas carpas chega a cerca de 25 a 30 anos, mas algumas delas podem viver por muito mais tempo. Por exemplo, Hanako, uma famosa carpa oriental japonesa, atingiu uma idade madura de 226 anos. Não é de se admirar que as pessoas no Japão às vezes passem a carpa de geração em geração. A lagosta americana. Na natureza, essas criaturas podem viver até os 100 anos de idade. Isso é muito mais do que muitas outras espécies de lagostas. A resposta para esse mistério está no habitat desse crustáceo. As lagostas americanas preferem as águas frias do Oceano Atlântico Norte, onde as baixas temperaturas ajudam a desacelerar o metabolismo do animal. Como resultado, elas não envelhecem rápido, e quando conseguem evitar os predadores e os pescadores e não adoecem, vivem para ser seres centenários. Baleia da Groenlândia. Também conhecida como baleia polar, este magnífico animal marinho vive nas águas do Ártico. Essas baleias são os mamíferos mais longevos do nosso planeta. Algumas baleias têm pontas de lanças de pesca presas em sua pele, e algumas foram detectadas com cerca de 200 anos. A idade da baleia mais velha já encontrada foi de 211 anos. A esponja da Antártida. Novamente, o nome diz tudo sobre o habitat dessa criatura. A esponja da Antártida vive no Oceano Antártico. As temperaturas lá são extremamente baixas, o que, como você sabe agora, permite que o animal envelheça muito devagar. Isso e o fato de que essas esponjas são imóveis. As esponjas mais antigas conhecidas têm cerca de 1550 anos de idade. Então isso significa que elas são milenares? Bem, quem vive em um abacaxi no fundo do mar? O Bob Esponja da Antártida, claro. A água-viva imortal. E por último, mas não menos importante, conheça a medusa imortal. Essa incrível criatura pode passar de um estágio de sua vida para o próximo e depois voltar novamente. Essas águas-vivas crescem e se desenvolvem, depois retornam ao seu estágio de pólipo e então começam a amadurecer novamente. Isso significa que sua expectativa de vida não tem realmente nenhum limite natural.
Você poderia pensar que elas simplesmente continuam se multiplicando, sem nunca morrerem e eventualmente estariam enchendo o oceano, mas os predadores impedem que a invasão de medusas aconteça. Qual dessas criaturas longevas mais o surpreendeu? Deixe todo mundo saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo com esse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e clique em inscrever-se para ficar aqui pertinho no Incrível.